Shalom, amados. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra dentro desse tempo onde temos ido para a intimidade. Esse tempo de confinamento não é tempo de distração, é tempo para buscar comunhão. Então estamos buscando comunhão com o Pai. E nessa comunhão Deus tem falado algumas coisas conosco. Eu quero compartilhar com vocês hoje algo que pode definir a nossa situação. Quando eu digo nossa situação, estou dizendo das nossas famílias. Nós estamos vivendo um tempo onde a nossa vida e da nossa família, os nossos negócios, nosso trabalho, tudo está sendo definido por meio de decretos. O presidente libera um decreto e esse decreto fechou a escola, esse decreto encerrou o campeonato de futebol aqui na Europa, esse decreto estabeleceu que não podemos nos reunir como igreja para evitar a aglomeração de pessoas. Então os decretos têm determinado o nosso comportamento nesses últimos dias. E o que eu tenho para dizer para você é que precisamos trazer decretos da eternidade para estabelecer na Terra. Estamos respeitando o que os nossos governantes têm determinado. Mas em Gênesis capítulo 1, verso 26... Verso 28, Gênesis 1, 28, o Eterno nos deu um mandato de governo ou de domínio. E ele disse assim, crescei, multiplicai, governai. E uma das maneiras de você exercer governo é por meio de decretos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com você hoje, para que você possa buscar em Deus quais os decretos que, à luz da palavra, você pode liberar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre as suas finanças e sobre a sua família. Eu vou usar como base o livro do profeta Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, onde foi dado um decreto, lá no verso 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Nesse episódio aqui, Daniel foi pego, por um decreto que inocentemente o rei estabeleceu, o rei editou um decreto, onde durante um certo espaço de tempo ninguém poderia fazer petição a outra pessoa senão a ele, ao rei. E Daniel estava orando e foi pego. Então Daniel estava numa guerra jurídica. Então todo decreto ele entra em evidência geralmente para controlar uma emergência. Quando o chefe do executivo ele precisa fazer algo de forma emergencial, ele se manifesta por meio de decreto. Ele governa por meio do decreto. Eu não estou aqui para te explicar o que é o decreto. Quero que você entenda que uma das maneiras de governar é por meio de decreto. Então, se vamos estabelecer governo, nós precisamos trazer decretos. Ok? E nesse episódio de Daniel vai para a cova dos leões e ele não é comido pelos leões. Quando chega no verso 25, vai dizer assim, então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel,
porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Então, o que a gente precisa entender é que o momento que nós estamos passando no mundo, praticamente todas as nações estão vivendo os últimos dias debaixo de decreto. Porque o decreto é a maneira legal de se exercer governo e de se estabelecer leis num momento emergencial. Então, o governo de todas as nações estão liberando seus decretos. Estão decretando fechamento de escola, fechamento dos bares, fechamento de fronteiras. Os decretos estão determinando o nosso destino nesses últimos dias. E é nesse cenário que nós, que sabemos que temos uma autoridade governamental, devemos também liberar decretos. Nós fomos criados com um atributo, governo ou domínio. Então, dominar ou governar significa que é uma capacidade dada pelo Eterno de estabelecermos leis na terra. Ou seja, nós somos agentes legais na terra. Isso nos confere autoridade. O que é autoridade? Autoridade não é o quanto você manda. Autoridade é o quanto você é capaz de exercer governo. Autoridade é a capacidade de exercer governo aonde você está. E hoje, quais os decretos que podemos liberar de forma inteligente e alinhados com a eternidade? Um dos decretos que nós podemos liberar está no próprio episódio do profeta Daniel. Por isso eu estou aqui, debaixo do talite, para estar coberto na hora de liberar os decretos. E no verso 26, o rei diz assim: eis que eu edito um decreto, para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e tremam diante do Deus de Daniel. Então eu quero começar decretando hoje aqui, com a autoridade que me é constituída pelo Eterno, a autoridade que me é dada pelo grande eu sou. Então eu decreto que nesse território espanhol e que se estenda por toda a Europa, onde o espírito de religiosidade está fortemente estruturado, onde tivemos grandes evidências de perseguições ao povo escolhido, onde de forma injusta as raízes do cristianismo foram removidas de Jerusalém e levadas para Roma. A partir desse tempo de calamidade, eu decreto que os povos, os homens, tremam e temam perante o Deus de Israel, porque Ele é o Deus vivo e é Ele que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Eu decreto que Ele salva, Ele livra, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Esse Deus, o Eterno, é o único Deus. Só Ele pode nos livrar desse vírus, assim como livrou a Daniel da cova dos leões. Eu decreto que toda a Europa se dobrará diante do Eu Sou. Eu decreto que o Eterno, que fez Daniel prosperar no reinado de Ciro e de Dario, rei da Pérsia, é o mesmo que vai nos fazer prosperar em toda essa situação de caos. Se eu e você assumirmos o mandato de governo que temos, toda a Europa se dobrará e reconhecerá que só o Senhor é Deus. Te aconselho, busque em Deus decretos que você possa liberar a luz da palavra sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre as suas finanças. O Salmo 34, verso 7 é um decreto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Você não terá medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu decreto isso sobre a nossa família, decreto isso sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua saúde. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas a sua casa, sua saúde, sua família não vai ser atingida, não vai ser alcançada. Eu decreto que nesse tempo de calamidade, nesse tempo onde a economia está sendo abalada, eu decreto que é nesse tempo que o Deus que fez Daniel prosperar é o Deus que vai nos fazer prosperar. Eu te abençoo em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém e amém.